provável Flamengo, Rossi, aí já vemos uma mudança, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, essa é outra mudança, o Everton Ribeiro começou no banco, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. No sentido de escalações, vê nexo nos dois lados, nessas prováveis? Eu só não afirmo que a escalação do Flamengo vai ser essa, né? Porque eu acho difícil afirmar. É difícil a gente saber o que se passa na cabeça do Sampaoli. Salve, salve, nação! Tá chegando a hora, galera! A grande decisão da Copa do Brasil. Cara, eu tô nervoso pra caramba, ansioso. Tô assim, cara, ó, tô aqui, nossa, com adrenalina a mil. E você, como que você está? Comente aqui, quero saber como que você está se sentindo, cara. Eu acredito no título do Flamengo, vamos pra cima do São Paulo. Amanhã o Flamengo fará o melhor jogo do ano até aqui. Se Deus quiser, seremos campeões. Cara, se o Mengão for campeão, vamos calar a imprensa e também os torcedores do São Paulo, aqueles mais arrogantes, né? Os que são pés no chão, não é pra vocês essa indireta. Eu tô falando aqui pros caras que vêm comentar aqui no vídeo e fala que nós, flamenguistas, estamos na merda e somos arrogantes. Então, é pra você que eu tô falando, tá bom? Pra aqueles que são de boa, se a carapuça não serviu, então não é para você. Essa mensagem aqui é para os torcedores do São Paulo, aqueles mais arrogantes que já fizeram tatuagem, aqueles que já compraram a faixa de campeão. É para vocês, tá bom? É isso aí. Beleza, galera? Então vamos aqui acompanhar o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá! E aí, Jean Oddi, retrospecto é aquela coisa. Quando é favorável para uma torcida antes de uma véspera, antes de uma final, ela nem gosta de ouvir isso. Sai pra lá. É a tal da zica reversa. O que você espera desse jogo, Jean? No Morumbi. Eu acho o seguinte, eu acho que, para mim, o retrospecto, ele vale muito pouco, assim. É uma curiosidade, é interessante a gente olhar, mas, sobretudo, quando a gente não está falando de retrospectos recentes, retrospectos em que os times são os mesmos, os jogadores são os mesmos. Acho que quando você tem ali uma sequência de confrontos recentes entre as mesmas equipes e os mesmos jogadores, aí tem um peso diferente. Quando você está falando de história, eu acho que significa muito pouco. Então, a gente sabe quais são as vantagens de um, as possibilidades do outro, porque eu não consigo ver hoje vantagens para o Flamengo, mas o Flamengo tem uma qualidade técnica, foi o que o próprio Dorival falou, que não pode permitir a ninguém duvidar da possibilidade do Flamengo de também reverter essa situação e ganhar o título, né? Tendo volta de jogadores, com todo o elenco importante que tem o Flamengo, é claro que ele tem possibilidade, mas olhando para o futebol, para o que cada um tem feito na temporada, para o que cada um tem jogado nos principais jogos, nos jogos decisivos, nos jogos de mata-mata, na própria trajetória da Copa do Brasil, aí é óbvio que por isso e pela vantagem que tem 1-0 fora de casa no primeiro jogo, o São Paulo pode ser apontado como favorito. Agora, o tamanho desse favoritismo é que a gente pode discutir. Sobre postura de jogo do Flamengo, que não foi bem na primeira partida, não tinha uma Arrascaeta. A Arrascaeta agora, a informação de que está à disposição. Como é que você imagina a postura do Flamengo no Morumbi e peso do Arrascaeta? É uma boa pergunta, porque, na verdade, a gente sabe como o Flamengo gosta de jogar, ou como gostaria de jogar, principalmente como o Sampaoli gosta que os seus times joguem, mas isso não tem acontecido. É claro que o técnico gosta que o time jogue com a bola, que o time marque com a pressão intensa lá em cima, que marque saída de bola e tudo mais. Tudo levaria a crer que o Flamengo, precisando do resultado, tendo o técnico com essa característica, os jogadores que viveram seus melhores momentos jogando desse jeito, tudo levaria a crer que seria um Flamengo tentando partir para cima, tentando pressionar, tentando roubar a bola do São Paulo no campo de defesa do São Paulo. Agora, o São Paulo tem conseguido se impor, jogando em casa principalmente. Isso aconteceu, inclusive, contra o Palmeiras, que é um time também que você pode olhar e dizer que é um time mais forte do que o São Paulo coletivamente, que é um time mais forte também individualmente, mas o São Paulo foi absoluto nos jogos contra o Palmeiras. Então, eu acho que o São Paulo tem conseguido se impor mesmo contra equipes mais fortes do que ele.
nesse momento, com o apoio da torcida, com o que tem sido os jogos no Morumbi, é difícil saber se o Flamengo vai conseguir aplicar aquilo que eu imagino que o seu treinador vai pedir. A informação que está no espn.com.br, trazida pelo Cícero Melo, reunião de Rodolfo Landim, membros da diretoria, já definindo, não importa qual o resultado, de que Jorge Sampaoli não será técnico do Flamengo em 2024. Tinha gente que tinha dúvida se ele ia ser o da semana que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jean. O que eu acho assim, bom, não é novidade para ninguém. A gente sabe, né, por tudo que o Flamengo investiu, pelos jogadores que tem, pelo potencial que tem, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, terá sido uma temporada frustrante para o Flamengo. Olhando também para as relações do Sampaoli, seja com o elenco, seja com a diretoria, estava tudo muito claro que ele não permaneceria. A partir daí, eu acho que a diretoria pode até dizer, bom, ele não permanece em 2024, mas a partir do momento em que você já sabe que o técnico não permanece em 2024, olhando para tudo que não tem acontecido no Flamengo nos últimos tempos, eu acho que a pergunta que o torcedor rubro-negro se faz é a seguinte: bom, se ele não vai ficar em 2024... por que não dá aquela cartada final, aquela última esperança, aquela última tentativa de mudar o técnico às vésperas da final? Em geral, isso não faz sentido. Em geral, isso é um absurdo. Agora, no caso específico do Flamengo, com tudo que não tem acontecido, com as relações que o treinador tem no clube de maneira geral, talvez fizesse sentido ter feito essa troca antes da decisão, já que você está mesmo afirmando que não vai permanecer em 2024. Vamos seguir aqui no Sport Center falando dessa final, mas com um noticiário, o balanço do que foi a sexta-feira, São Paulo e Flamengo. Amigos do Sport Center, o São Paulo encerra sua preparação para a decisão da Copa do Brasil neste sábado aqui no CT. Só que o treino que definiu o time, que foi o mais importante da semana, aconteceu nesta sexta-feira. Embora totalmente fechado, existe uma tendência: que haja uma repetição de time em relação ao primeiro jogo no Maracanã, por alguns motivos. O primeiro é que a equipe se comportou bem na partida de ida. Venceu por 1-0, tem vantagem no jogo da volta. O segundo é porque 11 jogadores foram poupados no meio de semana na partida contra o Fortaleza. Foi uma semana importante, a ponto de Dorival Júnior escolher o treino de quarta-feira com os titulares como aquele que mais lhe trouxe satisfação desde que ele assumiu o São Paulo no dia 20 de abril. O treino foi muito produtivo. Um dos melhores treinos desde o momento que eu estive aqui no São Paulo Futebol Clube foram os trabalhos dessa última semana. E para mim têm sido fundamentais. O entorno do Morumbi será fechado às 9 horas da manhã. Em alguns locais, a distância do fechamento será de quase 2 quilômetros. Só passam por esse perímetro pessoas credenciadas para trabalhar na partida e torcedores com ingresso físico. O ingresso ainda pode ser trocado neste sábado no Morumbi e domingo a partir das 10 da manhã no estádio do Pacaembu. O São Paulo, ganhando, conquista título inédito, conquista vaga na Libertadores, participa de mais competições no ano que vem e coloca algo em torno de 100 milhões de reais nos seus cofres. Olá, fã de esportes. Uma grande notícia para a torcida rubro-negra. O Flamengo terá praticamente força máxima no jogo que decide a Copa do Brasil, domingo no estádio do Morumbi, diante do São Paulo. O meia Arrascaeta, o principal destaque da equipe, e o atacante Luiz Araújo, com a mesma lesão. Eles estão recuperados da contusão muscular na coxa esquerda, treinaram normalmente, tanto ontem como nesta sexta-feira de manhã, aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, estão confirmados para o jogo de domingo. Só fica a dúvida se Arrascaeta vai começar jogando como titular ou vai ficar à disposição no banco de reservas. Se ele tiver condições de atuar mais de 45 minutos, vai começar no time titular. Outros dois jogadores que foram poupados no último jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Goiás, empate de 0-0 na última quarta-feira no estádio da Serrinha, em Goiânia, o volante Eric Pulgar e o zagueiro Léo Pereira estão recuperados das dores musculares, treinaram normalmente e também vão começar jogando.
A única dúvida parece ser no gol. Quem será o titular domingo? Matheus Cunha, que vinha jogando todos os jogos sob o comando de Sampaoli, ou o argentino Agustín Rossi, que fez sua estreia justamente no último jogo, o empate contra o Goiás em 0-0. E como última informação, ficou assim a programação do Flamengo para este sábado. Treino aqui no CT Ninho do Urubu às 9 horas da manhã. A saída para o aeroporto Galeão será às 2 horas da tarde. O voo para São Paulo às 4 horas da tarde, a chegada na capital paulista às 5h10 e a chegada ao hotel no bairro do Morumbi às 6 horas da tarde. Vamos lá, provável São Paulo, Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Lucas Moura, Nestor e Caleri, exatamente o time do jogo 1, técnico Dorival Júnior. Provável Flamengo, Rossi, aí já vemos uma mudança, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, essa é outra mudança, o Everton Ribeiro começou no banco, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. No sentido de escalações, vê nexo nos dois lados, nessas prováveis? Eu só não afirmo que a escalação do Flamengo vai ser essa, né? Porque eu acho difícil Não será. afirmar. É difícil a gente saber o que se passa na cabeça do Sampaoli. Mas se for essa, eu vejo sim. Eu vejo como uma escalação que faz sentido essa daí, justamente pelo que a gente falava. Se o trunfo que o Flamengo tem, ou a esperança que o Flamengo tem, é baseado na qualidade técnica dos seus jogadores, eu acho que faz sentido você colocar os jogadores mais técnicos dentro de campo, os jogadores que têm a capacidade de fazer a diferença individualmente. Você tem nessa escalação vários jogadores com essa capacidade. Você tem a Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro, você tem o Gabigol, você tem o Bruno Henrique. Claro que, né, o tal do quarteto que a gente tantas vezes falou, já jogou muito mais do que está jogando. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Acho que a volta do Arrascaeta dá uma esperança a mais, porque ele é o melhor jogador, talvez tecnicamente, desse time do Flamengo. Nem digo mais decisivo, mas ele é o melhor jogador, então ele acrescenta muito. E agora o Flamengo tem que apostar nisso, tem que apostar na qualidade individual, porque coletivamente não existe parâmetro de comparação com a equipe do São Paulo. O São Paulo é um time muito mais bem montado, muito mais confiável e muito mais aplicado dentro de campo também. Jean, do lado do São Paulo vem conseguindo viradas no Morumbi e agora chega, isso já aconteceu, e a memória são paulina nem é tão boa, porque foi aquele jogo dramático com o Sport, enfim, na Copa do Brasil, o São Paulo teve já essa coisa de chegar em casa com vantagem. O que muda? Porque o São Paulo tinha muito volume pela necessidade de virar, e isso não vai ser tão necessário até pelo calor que vai estar. E a gente tem notado que o São Paulo é muito intenso, mas ele também cansa. Os segundos tempos, mesmo com as mudanças, como é que você imagina o Dorival trabalhando isso? Pois é, por isso que eu dizia até um pouco antes que é difícil a gente saber como vão ser as posturas das equipes. É claro que se você olha para o que o São Paulo tem feito na Copa do Brasil, pela maneira como passou pelos seus principais rivais, o São Paulo não pode mudar a postura. O São Paulo tem que jogar do mesmo jeito que vinha jogando, se impor como vinha se impondo. É um time com uma dedicação e com um empenho que, em relação ao Flamengo, não dá nem para comparar, né? É um time lutador, é um time brigador, é um time que disputa cada bola como se fosse a última, e vai ter que ser assim. A questão do calor, ela conta para os dois. É claro que a gente lembra do Fabrício Bruno dando a entrevista no intervalo do primeiro jogo, mas teoricamente até quem joga o tempo todo no Rio de Janeiro está mais acostumado com o calor do que quem joga com o São Paulo. Então eu acho que assim, apesar da vantagem que tem e olhando para o que foi o São Paulo, especialmente na Copa do Brasil, acho que não dá para pensar em mudar a postura, não. É tentar se impor e aproveitar o apoio também da torcida, que tem feito bastante diferença. A gente vê a diferença do São Paulo dentro e fora de casa, né? É algo notável, muito claro, escancarado. Então, eu acho que o São Paulo também tem que esquecer um pouco essa vantagem de 1-0 no placar. Num determinado momento, óbvio, você vai passar a levar isso em conta se a vantagem ainda estiver no placar. Galera, agora vamos acompanhar como que foi a chegada do Flamengo em São Paulo com o meu amigo Mauro Santana. Se você ainda não é inscrito no canal dele, inscreva-se. Link na descrição. Canal do Mauro Santana, nosso irmão. Vamos lá pro vídeo então? Olha só como que foi a chegada do Flamengo
no hotel. Vamos lá, simbora. Aí o Flamengo! O ônibus do Mengão parando. Tem o segundo ônibus aqui também. Trazendo também parte da delegação rubro-negra. E você acompanhando toda a movimentação. Abrem-se as portas dos ônibus. Gabriel Skinner, um homem forte da logística rubro-negra, é sempre o primeiro a sair. Pessoal da segurança. Olha o Rodrigão ali saindo também do ônibus. Nosso Gilvan Souza, fotógrafo oficial do Flamengo. Cacau Cota, diretor executivo de Relações Externas. E também o Diogo Lemos. Marcos Braz foi o primeiro a sair do ônibus. E ó, foi hostilizado o Marcos Braz pela torcida, hein? Marcos Braz sendo hostilizado pela torcida aqui na chegada. Cacau Cota chegando aí também. Jorge Sampaoli. Presidente Rodolfo Landim também passando na sua tela. Mauricinho. Cumprimentando o diretor de comunicação Bernardo Monteiro. Ó, Marcos Braz, Sampaoli e Landim sendo muito hostilizados pelos torcedores aqui presentes, hein? O clima é tenso. Ó, nesse momento, ó, grito em tom de protesto. A galera não deixa de protestar. O staff de Jorge Sampaoli, diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, e daqui a pouco os atletas rubro-negros. E a galera segue protestando. Vice-presidente geral jurídico, Rodrigo Dunce de Abrantes. Reinaldo Belotti, que é o CEO do Flamengo. Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing e comunicação do clube. Praticamente todos os dirigentes do Flamengo, todos os vice-presidentes vieram junto com a delegação para acompanhar a partida. Olha o bandeira de Melo ali, ó. E você acompanhando agora os jogadores do Mengão. Parece. Saindo nesse momento. 1 a 1, jogadores do Mengão. Luiz Guilherme Varela, Davi Luiz. Lembrando que mesmo os jogadores lesionados vieram. Pedro Saindo aí. Thiago Maia. 1 a 1, jogadores do Mengão, deixando o ônibus. Felipe Luiz, ele que está lesionado, tem uma lesão muscular. Goleiro Santos, Ayrton Lucas. Aí o Wesley, Pablo, que foi inclusive titular na partida da última quarta-feira. Eric Pulgar também deixando aqui o ônibus. É uma pena, porque o torcedor não está vendo. O ônibus está exatamente na frente dos torcedores. Os torcedores não conseguem ter uma visão direta, talvez, é uma estratégia para impedir os protestos que aconteceram. Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Léo Pereira. 1 a 1, jogadores do Mengão. Arrascaeta, arrasca aí! Arrascaeta! Goleiro Agostinho Rossi, que amanhã deve ser titular. Pelo jeito joga amanhã, hein? Pelo jeito joga amanhã o grande Arrascaeta. Aí os jogadores do Mengão. A galera vai à loucura quando vê a Arrascaeta, mesmo de longe. Gerson convocado para a seleção brasileira. Mateuzinho. Última notícia, hein? 1 a 1, jogadores do Mengão. Bruno Henrique, o rei dos clássicos, que pode também decidir para o Mengão. Vamos pra cima. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabriel Barbosa, portanto, ele que cumpriu suspensão pela expulsão diante do Atlético Paranaense. Volta a ficar à disposição na segunda partida da final da Copa do Brasil. Um dos últimos jogadores, portanto, a deixar o ônibus conduzindo a delegação rubro-negra. E Gabriel Barbosa vai pra galera, hein? Gabriel Barbosa vai pra galera. Portanto, os jogadores atendendo o torcedor, apesar
de um ônibus estar exatamente à frente da torcida, mas os jogadores vão ao torcedor, não todos, alguns jogadores entre os quais Gabriel Barbosa, indo junto ao torcedor, marcando presença aqui no Hilton, São Paulo, Morumbi. Concentração da delegação rubro-negra aqui em São Paulo. Tá aí, galera, inscreva-se no canal do meu amigo Mauro Santana. O cara é bom demais, cara. Quer ficar bem informado? Quer acompanhar as últimas notícias do Mengão? Inscreva-se no canal do Mauro Santana. Link na descrição. Valeu, Mauro. Tamo juntos. Irmão, você é o cara, hein? Muito bem, galera. Agora é o seguinte, é só esfregar as mãos, porque tá chegando a hora. Cara, em menos de 24 horas, saberemos se o Flamengo será campeão da Copa do Brasil ou não. Tomara que sim, né? Tomara que a Arrascaeta entra e destrói o jogo, Bruno Henrique, Gabigol e Cia. Cara, tomara que os nossos jogadores entrem e façam o melhor jogo do ano, cara, contra o São Paulo. É o que nós precisamos, é o que desejamos. E eu acredito, hein, cara? Eu acredito. Acho que o Flamengo será campeão da Copa do Brasil. Vai ser difícil, mas eu acredito. Valeu, tamo juntos. Se você também acredita, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E se você não acredita, cara, olha lá, hein? Flamengo vai calar sua boca. É isso aí, vamos vencer. Saudações rubro-negras. Fui!